Eu sou o tio Adi e vim para encantar. Então, uma história vou contar. Primeiro tema: o menino que queria ser árvore. Alguém já viu? Já? Eu queria. Queria? Muito bem. Os meninos da sua idade queriam ser aviadores, engenheiros, motoristas, mecânicos, astronautas. Ele não. Ele queria ser árvore. Verde, bem verde, grande, sombrosa, tal qual a árvore que existia no quintal da sua casa. Essa história começa assim, com a vontade verde de ser árvore. Várias vezes, o menino tentou lembrar desde quando a vontade de ser árvore existia nele, mas não conseguia. Mais tarde compreendeu que era impossível lembrar, pois era uma dessas vontades que já nascem com a gente. Vontade semente, que um dia, sem mais nem menos, brota. Entretanto, jamais esqueceu o dia em que teve certeza. Naquele agosto choveu muito. Choveu tanto que o menino quase não saiu de casa. Quando finalmente pôde brincar no quintal, teve uma surpresa. A chuva tinha lavado o chão e as raízes da árvore que estavam descobertas. Então o menino percebeu uma incrível semelhança entre seus pés, sempre magros e com os dedos longos e finos, com as raízes da árvore. Desse dia em diante, teve certeza. Pés, raízes, ele já tinha. Primeiro a vontade, depois a certeza. Até que um dia a mãe o questionou sobre o porquê. Acostumada a ouvir suas histórias e querer, perguntou olhando firme nos seus olhos: e por que você quer ser árvore e não pássaro, palhaço, detetive? Ele levou um susto. Como é que não tinha pensado naquilo? Refletiu um pouco, depois desviou o olhar e baixou a cabeça. Para aquele querer, não teve resposta. Ficou aquela pergunta na cabeça, porque ele também não entendia. Do que adiantava ter vontade e certeza se ele não sabia explicar o porquê? Coisa de gente grande querer encontrar uma explicação para tudo, pensou o menino. De certo, ele queria ser árvore porque ela o ensinava. Não com os gritos e a rigidez de seu pai, que queria ensiná-lo a ser homem, nem com as lições de sua professora, que queria ensiná-lo a ser sábio. A árvore o ensinava com sua presença, silêncio e exemplo. Devia ser por isso. Se um dia descobrisse o porquê, contaria à sua mãe. Ele era um amigo de muitos amigos. Juntos brincavam de
de pipa, de carrinho, jogavam videogame e futebol, andavam de bicicleta e skate. Quando sobrava um tempinho, o menino, árvore feliz, fugia para o quintal, pegava a enxada, cavava um buraco com cuidado ao lado da árvore e colocava os pés dentro dele. Cobria, ficava ali, esperando que seus pés, raízes, crescessem. Mas teve uma época em que veio a seca. A árvore, nas primeiras semanas, murchou. Como a estiagem insistia em continuar, ela foi definhando, até que seus galhos mais novos secaram. De certo, por serem mais fracos, pensou o menino. E se ela morresse? Nos dias mais quentes daquela seca, ele estava lá. Nada de abandonar a amiga. Sua mãe dizia que o sol ainda ia lhe cozinhar os miolos. Ela não sabia, não entendia, que o cérebro ficava dentro de uma caixa feita de osso e que era quase impossível ele cozinhar, por mais forte que o sol fosse, pensava o menino. Ele tirava a água do poço e molhava as raízes da árvore. Era o único jeito da amiga sobreviver. Até que o poço secou. No outro dia, antes de sair para o trabalho, o pai comentou que, se não chovesse logo, teria que passar um machado na árvore. Ela já parecia lenha de tão seca. Seu coração disparou. Cortar a árvore. Mas não era culpa dela. Por que ela deveria pagar a conta? De manhã, o menino foi à escola. Depois passou o restante do dia junto da árvore. Quando anoiteceu, continuou lá. Coragem para enfrentar o medo da noite? Ele já tinha. O guardião só abandonou a árvore quando a mãe foi buscá-lo. Precisava dormir. Da cama, o menino viu o primeiro relâmpago. Depois, ouviu o primeiro trovão. Em seguida, a chuva forte. Da janela do seu quarto, ele espiava a árvore se banhando, renascendo. Ele, que sempre tinha medo de relâmpagos e trovão, espiava entusiasmado. Coragem para enfrentar a tempestade, ele já tinha. Os outros jamais saberiam, nem sua mãe, muito menos seu pai, que ele foi quem salvou a árvore daquela seca. A natureza faz e fez a sua parte, mas foi o seu carinho daquelas tardes que fez com que sobrevivesse, pensou o menino. Mas a árvore generosa sabe retribuir. Era mais uma
temporal, ventava e chovia muito. O raio veio certeiro, destruiria a casa com força, mas atingiu primeiro a árvore e partiu um galho em pedacinhos. O menino sabia que foi a árvore quem salvou a casa e a família. Tempos depois, aprenderia que o gesto dela tinha nome. Chamava-se sacrifício. Quando o menino nasceu, a árvore já tinha um bom tamanho. Logo se tornaram amigos. Combinaram que cresceriam juntos. Mas a árvore não conseguiu se conter. Ela cresceu muito mais. Seus galhos se espalharam céu afora. Não que o menino não crescesse. O pai até o chamava de marmanjo. Mas perto dela, ele se sentia pequeno. Cabisbaixo foi reclamar o pai, que lhe ralhou. Choramingando, procurou a mãe. Com esse tamanho, não consigo subir. Quando crescer um pouco mais, você sobe. A mãe ficou preocupada com a tristeza do filho. Dias depois, o pai, a pedido dela, fez um balanço em um dos galhos da árvore. Para o pai, uma besteira. Para a mãe, um jeito de desentristecer o menino. Para o menino, uma maneira de ficar muito mais próximo da amiga. No vai e vem do balanço, o menino ganhou tamanho suficiente para alcançar os galhos. Tamanho e força ele já tinha. A partir de então, quando parecia ter sumido, eram nos galhos da árvore que a mãe o encontrava. Lá de cima, via o mundo do jeito que a árvore via. Não saberia explicar como era. Jeito de árvore. Pronto. O menino compreendeu, de vez, que mais importante do que ter a altura da árvore era ser árvore por dentro. E isso ele era. Definitivamente era. Então perdoou a amiga por ter crescido tanto. Como o tempo passa, até na vida de um menino que queria ser árvore, o desta história cresceu. Outras vontades surgiram, certezas e incertezas também. O seu corpo já não era o mesmo menino broto, mas ainda tinha jeito de árvore. Chegou o dia de deixar aquelas histórias, aquele quintal e aquela árvore para trás. Seus pais venderam a casa, deixariam um lugar. Foi triste se despedir dos amigos, mas mais triste foi ter que se despedir da árvore amiga. A mudança estava no caminhão. O pai e a mãe esperavam no carro. O menino e a árvore, frente a frente, numa despedida. Silenciosa, como silenciosa foi a história deles até então. Chorou, baixou a cabeça. Nesse momento,
A árvore depositou na mão do menino a primeira semente, presente guardado nas alturas desde o botão. Com a surpresa, ele arregalou os olhos e disse: semente e esperança. Num instante, ele compreendeu tudo. Não importava que ela demorasse para vingar e crescer. Paciência para esperar, ele já tinha. O menino então abraçou a árvore até que a mãe o chamou. Precisamos partir.